Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a abertura desde a época do show de Truman, mas eu coloco um boa madrugada. Eu não sei você como ele, mas eu sou noturno. Eu gosto de vir à noite assistindo, ouvindo o podcast. Você é desses? Eu sou desses. Noturno para mim é muito bom para dormir. Gente, comigo hoje aqui tá Gustavo Comelli, um amigo de longa data, né? E um grande desbravador da inovação no Paraná, não só em Curitiba, que vem fazendo um trabalho, tem aí alguns calos da vida, né? Que aprendem, né? Eu costumo dizer que o calo é aquela bagagem de experiência que a gente traz de alguns erros, de alguns acertos, de experiências passadas, para trazer para projetos novos. E inovação é muito tentativa e erro, né? Por mais metodologia que tenha, você não tem que ter medo de errar, né? E aí a gente aprende e aprende de novo e desaprende. O Alvin Toffler já falava isso, né? Que o grande profissional do futuro é aquele que sabe aprender, desaprender e reaprender. Seja bem-vindo ao Contcast. Obrigado, Conte. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É um prazer vir aqui falar mais um pouquinho sobre inovação, né? Já que é o nosso cotidiano aí há um bom tempo, quase 15 anos nessa jornada centrada em inovação, mas vai ser legal compartilhar um pouquinho. Que legal. E olha só, né? Antes da gente abrir a conversa e falar de um projeto novo, de um novo desafio que o Comelli está tocando, o governo também inova, Comelli? O governo também inova, não tanto quanto gostaríamos enquanto cidadão, né? Mas o governo também inova. O governo também tem as suas evoluções, né? Seus serviços, sua carteira de serviços, sua carta de serviços, e também inova e está ganhando velocidade esse tema, viu, Conte? Sorte a nossa. Boa. Que bom, o cidadão de bem agradece, né? O pessoal fala assim, mas o governo é moroso. Precisa ser moroso, porque a gente fala aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais entre drones e dinossauros, né? O dinossauro, o governo muitas vezes ele é visto como um dinossauro, ele é mais lento porque ele é responsável. Ele não pode seguir a maré se hoje aponta para cá, hoje aponta para lá. Cara, para definir uma lei, para definir um processo, uma diretriz, ele tem que analisar todos os níveis de impacto, se isso realmente é bom, se isso faz sentido, se não faz. Muitas vezes não tem estudo suficiente para ter um embasamento legal, né? Mas você está num desafio legal que é justamente fazer esse meio de campo, né? Trazer as startups, trazer o ecossistema de inovação para dentro do governo com soluções inteligentes que vão atender a população, o cidadão, e também trazer um olhar, né, de gestão pública sobre esse tema que a gente tanto gosta, né? Fala pra gente o que é o Hub que você está conectando. Boa, muito bem. Cara, é isso. Hoje eu estou liderando o Hub GovTech Paraná. O Hub GovTech Paraná é uma política pública do governo estadual em que, das diversas ações de inovação que o governo estadual tem promovido, uma delas é um ambiente de inovação que favorecesse a inovação no governo. A transformação digital do governo, a modernização dos seus serviços, da sua operação como um todo. Bem como você falou, né, ele tem toda a sua característica já peculiar, né, de às vezes muito burocrático, lento, mais reativo, pouco propositivo e sempre com um déficit tecnológico, né? Então isso não é diferente em alguns outros mercados. A diferença é que para governo essa mobilidade ela é muito mais lenta. O que parte do que foi inspirado no modelo que a gente está tocando lá no Hub é com o Marco Legal das Startups. O Marco Legal das Startups trouxe novas opções jurídicas para dar segurança para que o líder público, o gestor público, possa experimentar soluções, inovar de fato. Então, não só por meio da licitação tradicional, em que você descreve todo o item no máximo detalhe para fazer um chamamento, mas agora, nesse modelo que o Marco das Startups trouxe, o líder ele pode colocar o problema para que o ecossistema entregue a solução. Então, ele traz o problema e aí isso a gente tem encomenda tecnológica, CPSI, que é a compra de soluções inovadoras. E aqui no Hub GovTech Paraná, o nosso papel é exatamente isso. Conectar desafios da administração pública em qualquer esfera e trazer o empreendedor para dentro dessa conversa. Desmistificando a burocracia, a dificuldade de contratação, uma eventual falta de transparência, para que o empreendedor entenda que governo também é uma vertical de negócios. Né? Tem medo de trabalhar com tem, porque tem todo um mito, tem os seus porquês, mas tem todo um mito de que é sempre muito complicado fazer negócio. O funil de vendas é muito espaçado, muito longo, burocrático, e uma startup, por exemplo,
tem um outro ritmo de jogo, né? Então, isso é um ponto importante, mas a gente quer desmistificar isso e aproximar o empreendedor dessas demandas do governo. E da porta para dentro, como a gente fala, porta para fora e da porta para dentro, o que a gente quer é que o governo também adote uma cultura de experimentação para que ele possa explorar melhor o que o empreendedor tem e já está pronto ou vai desenvolver, para que ele acelere a sua modernização. Afinal de contas, também a gente já está bastante saturado com um grau de ineficiência que o governo, quando a gente fala governo e administração pública, é todo mundo, né? É município, estado, federação, são os órgãos, são as autarquias, né? Todas as empresas de economia mista que operam de alguma maneira sob a legislação da administração pública. Então, o grande mote do Hub é isso, ser o grande conector entre dores da administração pública, o que o ecossistema tem, e fazer essa preparação de ambos os lados para que a conversa deles surja, que da conversa deles surjam resultados, que é negócios de fato, o governo se modernizando e o empreendedor vendendo. Legal. E como é que surgiu essa iniciativa do Hub? Então, é uma ideia nova? Isso já estava na gaveta há algum tempo? Já vem sendo trabalhado? Como é que foi? Contar um pouquinho da experiência, né? Hoje eu estou nesse projeto como o PIT, que é o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que venceu o chamamento público, né? Então, hoje eu estou contratado pela Associação Parque Tecnológico de São José dos Campos para tocar esse projeto. Mas eu sei, pelas diversas andanças que a gente tem por aí, que esse projeto de ter um hub de inovação do governo dura pelo menos uns 8 anos. Lá atrás tinha uma iniciativa, uma vontade de ocupar parte do canal da música, que é um ambiente onde está ali a TV educativa, a rádio do Estado, né? Tem um andar lá que faz tempo que eles querem transformar aquilo num ambiente de inovação. Eles não tinham a vertical. E no ano passado apareceu essa ideia de ter uma vertical focada em governo. Então é daí que vem, já que o ecossistema paranaense é bastante robusto, com ecossistemas sólidos ali, norte, noroeste, norte pioneiro, sudoeste, oeste, centro, Curitiba, né? A gente tem o governo participando institucionalmente e agora ele quer se apropriar. Então, parte dessa ideia de criar um hub de inovação para governo é porque o governo queria se apropriar de todo esse potencial gerado pelo ecossistema de inovação paranaense e brasileiro. Ou seja, o governo percebeu que tem coisa boa e que dá para ser mais eficiente e que só, e mais proveitoso. Só dar o tapinha nas costas e dizer estamos aqui não resolve mais. Ele precisava também, porta para dentro, tomar iniciativas claras, decisões claras, né, de avanço. E aí eu acho que aqui a gente está com um projeto com uma boa oportunidade. Ah, legal. E esse projeto, isso visa de forma exclusiva, restrito a startups ou a comunidade em geral? Para inscrever, participar de um edital, participar de um projeto, uma chamada de inovação, um desafio? Como é que está estruturado isso? Isso, a gente tem algumas entregas no plano de trabalho. Então, basicamente, a nossa entrega está em cima de programas de incubação e aceleração. Agora nós estamos com um edital de incubação aberto, abrimos semana passada, inclusive. Então, o edital de incubação ele vai captar ideias, e podendo ser de CPFs, CNPJs, ideias mais cruas, né, um pouco embrionárias, para uma solução que o governo possa usar futuramente. Então, a gente pode atender o CPF por aí, falando dessa maneira. E os programas de aceleração, a gente já está com fase final de seleção de startups. Eles são para startups que já têm CNPJ. Então, tem um produto minimamente estruturado, que já tem CNPJ, e aí ele vai poder participar dos programas das trilhas de desenvolvimento para governo. Então, essa basicamente são os dois eixos principais dessa jornada. Em torno disso, tem muita sensibilização, muita conexão, termos de cooperação técnica, parcerias, né? A conexão do Hub com alguns ativos de inovação que já existem. Então, em fases determinadas, a gente tem um edital de incubação e de aceleração pelo menos a cada 1 ano. A gente vai ter 2 editais, né? E aí, futuramente, a gente já quer aproveitar o contrato e explorar um pouquinho de inovação aberta, ou seja, que daí a gente já pode olhar para dores da administração pública, que já tem soluções maduras no mercado, e aí que tem, quem sabe, fazer um ciclo de inovação aberta para aproximar, além de startups, outras empresas que possam atender também. Legal. É uma construção, né? Para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando aqui, como é que faz para saber mais? Poxa, eu quero dar uma olhada lá. Será que tem alguma coisa que interessa, ou eu me enquadro? Ou até para entender, poxa, o que é preciso para eu participar? Quais são os canais? Isso aí. Bom, o pessoal pode seguir a gente. Tem o site hubgovtech.com.br.
e as redes sociais, HubGovTech.PR, que, aliás, no Instagram a gente tem produzido vários conteúdos desde o início do ano, quando o projeto ganhou velocidade, explicando, desmistificando, orientando, né, sobre o que é trabalhar com o governo, quais são os critérios, qual é o modelo. E quando a gente anuncia também os editais, os eventos e os roadshows que a gente tem feito aí, a gente tem falado isso principalmente no Instagram, né, e daí no nosso site. Os editais detalhados estão sempre no nosso site. E aí você pode olhar o edital de aceleração, quais foram os critérios desse que está em andamento. E para quem quiser se inscrever no edital de incubação que está aberto, pode aproveitar também e olhar lá no site todos os detalhes. Então, acompanha aqui, gente. Tá na legenda, tá embaixo no texto, no descritivo do vídeo, do áudio. Acompanha, ficou curioso, vai lá saber mais, que pode ser um caminho para uma nova vertical, né? Uma nova... É isso. Vamos tirar esse estigma de que, puxa, atender o governo é dor de cabeça, né? Nós, como cidadão, precisamos de soluções inteligentes. E se a nossa empresa, o nosso negócio pode ser o provedor disso, colocar isso para dentro do mecanismo de governo, seja a esfera que for, né? Municipal ou federal, isso a chegar na população, chegar na sociedade, que acho que é o que mais importa, né? É um dos grandes resultados que a gente espera, né? Você tem as metas de contrato para entregar ali, né? Número de eventos, número de startups atendidas e uma série de coisas, mas o que vai fazer o resultado de fato ficar, né, é o impacto que a gente vai criar para o cidadão na ponta. Então, se eu consigo fazer com que ele organize melhor a vida dele na gestão, na fila da saúde, nas agendas com especialistas, né, que ele evite gastar energia e 5 da manhã para o posto para saber se vai ter vaga, e pelo WhatsApp ele sabe que horas ele vai no especialista dele, eu já salvei um período ali. É uma mãe, um pai que não precisa sair do trabalho, pegar um atestado para levar a criança, né? Tem uma série de ganhos aí que a gente consegue fazer. A saúde é um dos exemplos, né? E sobre os negócios também, Conte, a gente também tem muito empreendedor que nos procurou no primeiro edital, que a solução dele, a princípio ele está atendendo indústria e varejo, e de repente ele veio questionar se o que ele tem na mão talvez não atenderia governo também. Então tem várias empresas que estão participando do programa que ainda não atendem governo, já tem solução pronta, e de repente despertamos nele um olhar para dizer, posso formatar e adaptar aqui. Talvez eu possa atender governo também. E foi bem interessante isso. O número de startups que ainda não atendem governo é um percentual bem significativo para a gente atrair para cá. E o lançamento, pelo menos oficial, agora foi recente, né? Foi de quando? Foi 2 de março. A gente lançou, inaugurou o Hub físico, que fica no Canal da Música, e já lançamos o primeiro edital lá no dia 2, né? Legal. E já tem empresas participando? Como é que está esse movimento, esse contato com o mercado em si? O ciclo agora, na linha do tempo. Então, a gente tem uma fase, a primeira ciclo de seleção, agora a gente tem mais 2 etapas de seleção, e a gente imagina começar a primeira trilha de aceleração em agosto, logo na primeira semana, e aí graduar essa turma toda lá em dezembro. Então, a gente espera que no final do ano a gente tenha aí pelo menos... umas 3 ou 4 dezenas de startups focadas em governo, preparadas para fazer negócio. Legal. Vamos preparar e vamos fazer acontecer. Né? Tem que fazer acontecer, A gente fala de governo, o que mais a gente precisa é fazer acontecer. E não é por necessariamente uma má gestão, mas por não entender muitas vezes o mecanismo. Né? O governo é burocrático. Sim, o nível de burocracia ele é necessário. Às vezes é demais, mas muitas vezes ele é necessário. Agora, é que nem o pessoal que reclama do GUP. Sabe aquela história do GUP? Não, porque o GUP nunca mais conseguiu emprego com o GUP, porque, puxa, agora a inteligência artificial está filtrando, não me seleciona. Cidadão, você já preencheu o GUP? Não, porque é muita coisa que pergunta lá. Cara, alimenta o robozinho para ele entender quem é você. E aí você vai performar. Ou seja, você não está performando mal por causa do GUP, você está performando mal porque você não deu a informação, você não seguiu o processo. Então, trabalhar com o governo requer isso, entender o protocolo. E aí vou falar, tem algumas coisas, algumas premissas que a gente está usando, né? Então, o primeiro edital de aceleração, a gente tem a lógica de trazer desafio do governo para o ecossistema, mas o primeiro a gente escolheu para trazer, mapear startups que já estão no mercado. Então, a gente teve 173 inscritas, Conte. Legal. Esse número, a gente tinha uma expectativa de fazer 40, 50 inscritos. Veio muita gente e muita interação, uma receptividade muito boa. Qual que é a ideia para essas inscritas as que serão selecionadas para a primeira trilha de aceleração? É voltar para os municípios, principalmente. Eu fiz um tour aí no primeiro semestre no estado, visitando os municípios e abrindo mercado e parceria. Então, a ideia é voltar depois e dizer assim, dá uma olhada nessas 30, 40, 80 startups que estão lá no Hub GovTech
e vê se alguma dessas aqui resolveria algum problema teu. Porque às vezes o gestor público tem dificuldade de organizar e priorizar os desafios que ele tem. Sim. A gente vai fazer o contrário, a gente vai levar de fora para dentro. Eu vou mostrar uma série de startups que resolvem uma série de coisas. Problema da fila de saúde, por exemplo, questão de mapeamento de buracos, qualquer outra solução que a gente tem aí, né? Tem uma brincadeira até que é um case bem legal que foi levantado pelo Alex Canziani, que fala assim, gestão de cemitério. Como é que faz a gestão do cemitério lá na cidadezinha pequena, parará? Tecnologia? Software? Não. Na cabeça, no caderninho, né? O coveiro sabe, né? Então, até nisso, outras soluções que não são tão visíveis, a gente espera levar esse monte de solução para dentro e ver se a administração pública fala, caraca, eu nem sabia que dava para resolver isso desse jeito. E quem sabe ali começar uma conversa para ele adotar, experimentar uma solução inovadora para o órgão, para o município que ele lidera. É aquela história, não que você tenha o cardápio pronto, mas a hora que você mostra o que é possível fazer, isso já trabalha a cabeça e os insights começam a acontecer. Sem dúvida. Algumas vezes você tem a conexão direta, isso aqui é exatamente o que eu preciso, mas pelo menos ajuda a pensar em como problematizar. Tanto problema, mesmo. A solução é consequência. É bem isso, e assim, nos municípios a gente tem falado sobre isso. A gente olha e fala, não sabia que dava, né? Mas é possível. A parte jurídica mesmo, né? Ainda tem Procuradoria Municipal, por exemplo, algumas que a gente visitou, os pregoeiros, o pessoal que faz licitação, que não conhece os novos instrumentos jurídicos para comprar inovação. Ele só sabe fazer licitação. Ele não sabe que dá para fazer uma compra de soluções inovadoras e experimentar, ele não sabe que dá para fazer uma encomenda tecnológica. Então, esses instrumentos são relativamente novos para esses atores também. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso, fala, putz, tem alternativas. E aí a gente constrói um ambiente que favorece. Um diferencial no Paraná é que a gente tem mais de 100 municípios que já estão com toda a parte legal pronta para comprar inovação. Isso já legislação, conselho, fundo, né? Sandbox, cidades inteligentes. Então, ele só não sabe como operar. E o Hub tem esse papel também de conectar essas pontas. Legal. Eu estava olhando um pouco o material ali, quando eu estava preparando aqui para gravar, e uma coisa que me chamou a atenção, como ele é sobre o conceito de Live Lab. Explica um pouquinho como é que funciona isso na prática, como é que as startups podem ir lá e colocar isso para fazer aquela validação prática, né, no dia a dia. É isso mesmo. Então, a ideia aí que a gente tem, né, de um ambiente experimental para poder vivenciar as soluções. Então, o Hub em si, fisicamente, ele não tem espaço e estrutura para ser esse Living Lab. Mas, o que a gente vai fazer? A gente está parcerizando com várias prefeituras do estado para que elas sejam ambientes de experimentação. Então, toda startup que estiver conosco e que fizer sentido para a prefeitura, essas principalmente que eu citei, que já tem o arcabouço legal pronto, serão as primeiras, né, que a gente já assinou com algumas, como Londrina, Toledo. A ideia é que essas cidades recebam essas startups e que lá eles possam fazer a experimentação toda. Não tem no nosso contrato da associação do Parque Tecnológico com o governo a responsabilidade de garantir, né, a compra da solução inovadora. Mas nós, por metodologia, entendemos que o sucesso do programa todo vai ser atingido se a startup tiver um lugar para experimentar na vida real, no ambiente real. E isso é um diferencial que a gente está tentando colocar no projeto. Por quê? Porque senão é só mais um programa. Então, se eu der condições para a startup entrar na cidade e rodar o software, rodar o seu app, melhorar a infraestrutura, colocar uma camada de IA, fazer analytics, interpretar melhor os dados do governo, aí eu coloquei uma condição diferente para essa startup. E é nisso que o Hub vai tentar se diferenciar de vários outros projetos parecidos que tem no Brasil. Legal, porque você dá o espaço para que o MVP possa acontecer. Isso. Ele possa ser validado, possa ser testado, né? Experimenta no mundo real, assim. Então, a ideia do Living Lab é que a gente tenha um ambiente de experimentação, parceiros de experimentação, para que a startup possa mostrar se resolve ou não resolve, e no detalhamento técnico, se tiver sucesso, obter o atestado de capacidade técnica, né? E algumas documentações que são importantes para futuros negócios com o governo também, né? Já rodou, já validou, está aqui um documento que comprova que a solução funciona. Isso é um diferencial nas próximas vendas para essa startup. Então, não está no contrato, mas a gente entende que se a gente não tiver isso, talvez a gente fique numa vala comum sobre programas de aceleração. E a gente quer criar esse diferencial aí para o estado do Paraná.
Que legal. Parabéns para você por estar à frente disso. Parabéns aí para o nosso estado, nas diferentes esferas, por estarem fomentando isso, né? Acho que é consequência de todo um ecossistema que funciona muito bem aqui no Paraná e principalmente em Curitiba, e principalmente dessa missão de levar para fora, de não ser provinciano, de não, é meu e fica aqui, né? De poder atender outras regiões, né? Matada essa curiosidade sobre o hub do GovTech Paraná, vamos falar um pouquinho sobre Gustavo Comelli. Da onde veio essa conexão com a inovação? Você estava lá quando tudo era mato? O pessoal brinca que sim, né? Você tem aí o livro Drones e Dinossauros, alguns me chamam de dinossauro, eu falo, mas esse está em extinção, eu ainda estou aqui, né? Mas eu tive a sorte e a graça de poder estar no momento certo e na hora certa, eu costumo dizer isso. Lá em 2013 eu entrei no Sebrae. E quando eu entrei no Sebrae para trabalhar no escritório do Litoral, logo que eu fiquei 6, 7, 8 meses ali, virou para 14, teve umas movimentações internas, e o gerente à época, o Ricardinho, o Zé Ricardo, ele falou assim, eu queria te trazer para cá para você cuidar do programa de TI, do APL de software e de inovação. E aí, em termos de cultura, a gente sabe como é que é a cultura organizacional, às vezes, eu falei, putz, mas inovação, eu acabei de chegar na empresa, né? E o pessoal lá com 10, 15, 20, 30, 40 anos de Sebrae, né? Por que eu? Ele falou, porque quando a gente olha para a inovação, aqui a gente só conhece a inovação que é feita dentro de uma universidade. Então a gente não conhece outro tipo de inovação. E você é o único que trabalhou numa universidade, porque antes de ir para o Sebrae eu fiquei 13 anos na PUC Paraná, na Pró-Reitoria Administrativa. Foi assim que eu entrei no mundo da inovação. E eu cheguei lá em começo de 14, projeto de TI, o APL de software, as startups estavam começando a aparecer no Brasil, no mundo, e o ecossistema começou a fervilhar. Começou a chegar a temática e abordagens de cidades inteligentes com mais conteúdo, mais propriedade. A gente discutiu o ambiente de negócios, inserindo inovação no mundo de ambiente de negócios, em que tornava as cidades ambientes melhores para se inovar também, criar novos negócios e inovar. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas de TI já estabelecidas, com startups, empresas nascentes, que foi um sucesso, cidades inteligentes que estavam começando, ambiente legal para inovação. Então, tanto que em Curitiba, né, a Lei de Inovação de Curitiba, o Conselho Municipal é um projeto meu do Sebrae, articulado com vários atores, mas que era meta minha dentro do Sebrae para cumprir, né? Então, a gente tem a Lei de Curitiba, que foi promulgada no final de 18, o Conselho de Inovação, que é um projeto meu, e a gente fez muita articulação, né? Até tem um vídeo do prefeito falando da criação do Vale do Pinhão, né, do Rafael Greca, falando de quando a gente fez uma reunião do Sebrae, ele lembrou, mostrei a foto para ele, falou, nossa, quando a gente criou o Vale do Pinhão. Falei, pois é, prefeito. Nosso querido e eterno prefeito. Verdade! É verdade, né? Mais um curitibinha, né? Mas foi isso, então eu entrei no mundo da inovação dessa maneira, e aí peguei no momento e eu estava numa instituição que fomentava todo esse trabalho, toda a inovação, que era o Sebrae. E então, para mim, foi um momento incrível. E quando eu saí, né, desse processo todo de quase 6 anos de Sebrae nessa jornada, aí o mercado estava grande já, e aí eu fui seguir outros caminhos. Então, basicamente, essa jornada começou quando tudo era mato, né? Então, não dá para negar. Vendo os primeiros fiozinhos ali, né? E você, antes disso, estava na academia. Sim, eu fui PUC Paraná por 13 anos, e comecei na área administrativa, acabei me relacionando, ficando na Pró-Reitoria Administrativa, e sempre participando de projetos que hoje, que lá atrás a gente tinha uma lógica de trabalho e que hoje eles, no mundo da inovação, a gente usa muito, né? Então, meu primeiro grande projeto na PUC foi o PUC Informa. Então, foi um projeto de uma consultoria externa que eu fiquei no primeiro time, logo foi minha primeira liderança em 2003, na minha carreira. E aí, ali, era um programa de atendimento e relacionamento com aluno-cliente, você sabe o que eu estou falando. Porque eu estava lá em 2003. Cliente numa universidade, a gente é uma ruptura de cultura, porque para a universidade aluno é aluno sempre, é chamado de cliente. Mas a gente está pagando. Mas fora a sala de aula tinha uma série de serviços que deveriam ser melhorados, informação, então a gente criou esse programa, virou uma grande central de atendimento, então eu virei ali, assumi isso. Depois eu fui gerente de campus, Londrina, Maringá. Lá em Maringá, mais um termo, né? A gente comprou uma faculdade, entre fechar e começar e ir para Londrina ou retomar. A gente comprou uma faculdade lá, então eu fui lá, fiquei só em Maringá e fiz o pós-M&A, então fala todo de M&A, fusões, aquisições. A gente comprou uma faculdade e eu toquei toda a operação pós, né? Voltei para projetos e daí saí para ir para o Sebrae. Então, assim, a universidade, eu participei de construção de modelos de curso de tecnólogos,
Ajudei a desenhar cursos, né? Dei aula, então fiquei o último ano, inclusive, dando aula lá dentro da PUC, saí do administrativo. Então foi uma jornada bem legal, bem intensa, né? Eu costumo dizer que a PUC é que me deu esse penteado aí que você, né, usa também, bem parecido. Eu costumo dizer que a careca não é só estilo, né, Comé? Não é. Tem um porquê, né? Tem alguns porquês, né? Tem nichos aqui que cada um conta um pouquinho da história. E sabe que acho que nós dois somos apaixonados pela educação, né? Temos essa veia educativa, essa missão como educadores, né? E você estava falando de 2003, eu estava lembrando, cara, eu estava lá, né? Entrei em 2000 na PUC e em 2003 estava lá fazendo desenho industrial, né? E hoje a PUC tem uma prefeitura lá dentro. Né? Então, assim, acho que é um pouco da evolução do PUC em Foco. Eu não sei como é que eles chamam hoje, mas antes era a prefeitura mesmo. Inclusive onde é o SIGA, né, o prédio lá que tem no campus mas ali, acho que juntou era a prefeitura antigamente. Muito mais serviços ali, né? Porque acho que antes a prefeitura era muito na questão administrativa do próprio campus. Infraestrutura, né? Aquele modelo de cidade universitária. Cuidar do campus. E hoje essa prefeitura, ela entende, né? Até dentro da administração contingencial, né? Ou seja, não é mais só o resultado do cara crachá, mas eu tenho a sociedade, eu tenho os colaboradores, tenho os alunos, então tem muito serviço vinculado ali à prefeitura e que deve ter nascido ali no PUC Informa. Essa lógica, inclusive, de não só cumprir o protocolo e atender, essa lógica de cuidar bem do aluno quando ele está fora da sala de aula. Ele vai usar banheiro, ele vai usar cantina, na época usava xerox, né? Sim, bastante. Então, assim, essa coisa do aluno como um cliente explorando os serviços e a infraestrutura da universidade nasceu nesse período. E foi disruptivo também aquela época. Por isso que eu falo, muito do que a gente fez antes na jornada, olha para a inovação e fala, é verdade, eu chamo de Customer Centricity agora, né? Mas antes era foco no cliente, né? Veio a turma do marketing e deu um nome bonito. Começa a colocar um nome bonito e tal, a gente já fez isso, mas é uma mudança de mindset, tá? É bem diferente. Foi nessa época que também começaram a cuidar melhor do jardim, fazer uma jardinagem mais agradável, redesenhar as calçadas. Ambientação. As camadas de serviços foram sendo transformadas ao longo do tempo, né? Então, acho que isso... E aí, de novo, né? A gente estava lá nessa época, né? Estava lá, né? 25 anos atrás. Eu brinco que eu só não trabalhei com UI e UX, porque não tinha esse nome bonito na época. Eu fazia layout de tela mesmo. Você fez design e sabe disso, né? Eu fazia layout de tela de sistema. E hoje a gente fala sobre ergonomia do usuário, experiência, né? Na disciplina de estratégia eu falo, OKR, isso, aquilo. Eu falei, pois é, Ansoff falava já de gestão por objetivos, né? Exatamente. E ele não é agora do mundo digital, né? Ele é da metade do século passado. Então, às vezes a gente só muda o nome, mas os preceitos, a base, elas são as mesmas, né? E a gente sabe que tem uma obsolescência na terminologia, um negócio mais rebuscado aqui, outro ali, mas de fato a inovação ela está presente para o líder que já olha diferente há bastante tempo. E o mais bacana, né, a gente poder voltar, né, a gente que olhou a academia lá atrás, voltar hoje como educador, como professor, né, então reviver, né, muitas histórias ali, estar presente num campus como o da PUC e de outras universidades aí, né, é bacana, quase que uma viagem no tempo, né, hoje eu entro lá para dar aula, eu fico olhando cara, mas ali eu fazia o lanche, aqui eu ia fazer tal coisa, né, e a gente está numa outra figura, né, então a gente passa a entender que a educação ela é atemporal e o nosso papel social ele muda. Se antes eu estava lá aprendendo, você estava lá construindo, agora estamos nós dois ensinando. Aprendendo junto, né? É aquilo que você falou no começo, né? Aprender, reaprender, desaprender. E a gente sempre... Só que você não faz isso limpando o HD, né? Não. Você faz isso acumulando as experiências e trazendo novos olhares. E aí, com base nos novos olhares, nas experiências anteriores, né? Em algumas demandas e variáveis que estão postas no mundo atual, a gente vai se ajustando com o tempo, né? Então, assim, sempre tem método, sempre tem orientação a resultado, mas o caminho e o aprendizado e os atalhos e as escolhas para chegar, elas tendem a ser bastante diferentes, apesar de muita coisa parecer mais do mesmo. A gente é que vai escolhendo. Então, o aprendizado, essa grande biblioteca de experiências que a gente teve, ajuda demais agora nessa fase. Então, constrói, né? Parece nostálgico às vezes, mas também é fruto da jornada, né? O Rei Dalio tem não lembro exatamente a frase, mas o conceito é mais ou menos o seguinte. Ele falou assim, cada vez que eu me deparo com algo novo, eu costumo olhar para trás para entender aonde a humanidade já viveu algo muito parecido.
de tentar aprender com a experiência passada o que eu vou fazer com o novo do agora ou do futuro. Né? Então, é essa construção em cima. É o exemplo que eu falei da gestão por objetivos, né? De OKR, são muito parecidos, alguns dizem que mas na essência é a mesma, né? A essência é a mesma na lógica de gestão. Né? Você fazer PDCA não é nada de hoje, né? Quando você olha para os métodos, para tudo, é o que faz a engrenagem funcionar. Né? Então, tem essa coisa do olhar para trás, do aprendizado. Dá até para entrar num outro tema sobre isso, né? A questão geracional, né? Também. Porque quando a gente traz isso, você olha toda a experiência e fala assim, né? Às vezes a galera começou em 2015, né? Mas para trás tem muita coisa que já fluiu para servir de aprendizado. Né? Pra você não chegar agora e achar que descobriu o fogo de novo, né? Ele fala, não é assim, já estava ali. Você só está... O que você está trazendo, o que a gente está construindo agora é uma derivação de fatos anteriores que nos colocam nessa condição para fazer algumas escolhas diferentes agora, mas o fio é o mesmo, né? Como a gente fala lá, Schumpeter falava da distribuição criativa, né? Que é uma das teorias bases da inovação. É um pouco isso, né? Tem uma obsolescência, eu preciso quebrar para trazer o novo, às vezes eu preciso provocar para poder trazer novas abordagens. Sabe onde eu vou buscar referência para inovação, levar isso para a sala de aula, principalmente em aulas de estratégia? Em Sun Tzu. Olha aí, tá aí. Né? Quando você pega o Sun Tzu lá naqueles 13 capítulos originais, né, da arte da guerra, ele fala assim que cabe ao mais forte a coragem de atacar a si mesmo. Você olha para aquele negócio, puxa, poético, profundo isso, né? Tá, mas na prática o que significa? Né? E uma tradução que eu faço é justamente assim, o que é o mais forte? É o líder de mercado. É aquele produto, aquela empresa, aquela marca que está dando certo. E aí a gente tende a imaginar, se está dando certo, não mexe, né? Já acertou a fórmula. Mas aí é que tá, você tem que mexer, porque se você está dando certo, você é o líder de mercado, você está na frente, está vendendo mais, é o produto de referência, a concorrência inteira está noite e dia acordado, trabalhando para fazer melhor. E é só uma questão de tempo, como de alguém conseguir fazer melhor. É isso. E aí, agora, se você consegue atacar o teu produto, que é a vaca leiteira, pegar lá a BCG, papo de professor, né? Também, né? Mas não dá para falar diferente sem fundamentação, né? Porque senão só para no slide 2, daí não tem mais para frente, né? Por isso essa construção da bagagem é importante. Mas quando você pega lá a tua vaca leiteira, que puxa, tá dando dinheiro pra caramba, não vou mexer nisso. E você tem a audácia, eu vou além do Sun Tzu, eu digo que não é só a coragem, mas a audácia de tornar ele obsoleto para lançar um produto mais novo, melhor, diferente, e que muda o comportamento, muda a adoção para algo novo. O que acontece com o teu concorrente que está um passo atrás? Ele fica 2 passos atrás, porque ele estava tentando chegar perto do produto que agora já não é mais a estrela, pelo menos, do portfólio. A tal da vantagem competitiva, né? Que antes era pautada em ativos, né? Em alguns casos talvez ainda seja, mas hoje está bem nesse diferencial. Nessa questão de você ser líder de mercado, mas se manter atento, né, dentro da estratégia para continuar sendo líder, porque isso é cultura também. Quem chega na liderança, chegou, né, porque é mais forte, é mais audacioso, conseguiu explorar melhor os recursos, então isso já está intrínseco ao jeitão de ser. E aí ele vai gerar cadência, o que não pode realmente é acomodação. Mas aí tem a disrupção, que é o mundo digital, novos entrantes, né? Uma quebra de barreiras de entrada. E agora tem inteligência artificial, né, Conte? Então, assim, esse cenário, né? Para quem ainda estava se ajustando na transformação digital pré ou durante e pós-pandemia, vem a AI, né? E aí a correria do concorrente que está para trás é maior. Não é só o novo no sentido de novidade. Porque o consumidor continua sendo consumidor, mas ele também muda o seu olhar diante desse novo contexto. Novas experiências. E aí, quando você tem uma geração, a gente fala em geração por uma conveniência de categorização, mas não fica restrito à idade, né? Mas quando você tem perfis de consumos que abrem mão da propriedade, eu não quero mais ter o carro, não quero mais ter o computador, não quero ter mais o escritório, e eu quero ter o acesso à propriedade. Quando eu precisar, eu vou para o escritório no coworking. Quando eu precisar, eu chamo o carro de aplicativo. Quando eu precisar, eu tenho acesso a alguma coisa. Isso transforma o mercado, gera uma transformação. Sim. Não necessariamente digital, mas que aquele modelo que está ancorado, puxa, eu fiz isso sempre dessa forma, e isso sempre deu certo, e agora é isso que eu vou tentar instaurar para que nunca mude, o mercado muda e não me pergunta se pode, né? Aí a gente fala um pouquinho no Entre Drones e Dinossauros ali, né? No primeiro, nessa ambidestria de como a gente olha para frente, para o futuro,
né, para esse strategic foresight de olhar para futuros alternativos, né, seja eles positivos ou negativos. Mais uma tese, o cone de futuros aí para quem quiser estudar. Cone de futuros, né? Então eles estão lá, né? Qual vai ser? Não sabemos. E essa é a magia. Agora, se eu me preparar, pelo menos para os mais prováveis, por mais que seja infortuno, não seja favorável, se acontecer ou quando acontecer, eu estou preparado. Estar atento, né? Monitorar e estar atento. Acho que isso é uma postura, um comportamento importante de todo líder, né? Que principalmente quando a gente fala de governo e fala de empresas maiores, o tempo de reação, muitas vezes, não é rápido. Então, se eu consigo hoje olhar para o mercado daqui 5, 10 anos, eu me antecipo. Obviamente que isso tem um custo. Eu não vou gerar resultado imediato. E essa é a ambidestria. Como eu sustento essa mudança de ponteiro para médio e longo prazo, mas continuo batendo a meta do mês, né? É isso aí. Então, aí tem um desafio enorme. Tem uma turma de pós que eu dou aula exatamente disso, né? Então, a gente trabalha com essa lógica. Mas você vê a rotina tá tão grande, o passivo ou o déficit tão grande, que às vezes a rotina não permite você olhar para o H2 e para o H3, né? Horizonte 2 e 3. Você não consegue olhar para fazer ambidestria, porque você não consegue agenda para olhar para o futuro. Consegue respirar. Respirar para olhar para frente e poder. Você está só olhando para o retrovisor e reagindo. Mas você trouxe um ponto sobre o consumidor que é bem interessante, assim, ó. É uma questão geracional de novo. Nossos pais e a nossa geração, a gente construiu o mundo. Essa geração atual, um dos olhares é de que essa geração atual, por exemplo, eu tenho uma filha de 24 e uma de 16 anos. Eles são consumidores dos serviços, eles querem saber dos serviços do mundo que está construído. A camada, a infraestrutura, a plataforma está posta. Tem seus ajustes? Tem, mas ela está posta. Então, eles vêm para usufruir de algo que foi construído antes. E é por isso que a percepção do consumidor não é sobre ter o próprio carro, nem ter a própria casa. É sobre, é a jornada, porque antes ter carro, ter casa, ter propriedade, era uma questão de segurança para gerações anteriores, né? Sim. E até uma questão de status, posicionamento e reconhecimento pelo sucesso. Agora não. Agora, putz, o sucesso está em outras coisas, a experiência, a alegria, a felicidade está em outros lugares, e eles já nasceram com isso meio posto. Então, eles são mais usuários dessa camada de infraestrutura e trazendo novas aplicações e novas abordagens. Daí vem o choque. Então, a gente também olha para muito isso, para entender que assim, a inovação está nisso. Para quem sempre construiu produto, talvez entregar serviço seja a grande disrupção. Né? Então, fala assim, o marketplace, tua área, marketplace, ele é inovador? Putz, não, porque tem quantos? 15, 20 anos já tem marketplace consolidado. O shopping center estava lá na década de 80. Mas só estava no tijolo. É isso, né? Então, assim, o ativo físico agora está lá ainda e a dinâmica de serviço, a camada, a experiência está lá sendo abordada de outra maneira. E assim como a gente tem outras nuances e outras abordagens para experimentar e se adequar ao mercado. Então, assim, quem faz produto vai fazer serviço e, de repente, é cíclico isso também. De repente, lá atrás, lá na frente, a gente vai ter mais gente fazendo produto novo para depois gerar serviço de novo. E eu estava vindo para cá de manhã e estava ali gravando alguns vídeos no carro, fazendo um conteúdo e escutando rádio. E eu escutei uma chamada do iFood. iFood, paga nós, iFood! Mas foi boa, eu vou fazer o merchan aqui. Não sei há quanto tempo tem esse serviço, quão novo é, mas eu ouvi na rádio hoje de manhã e me chamou a atenção. Que é um serviço, né, uma funcionalidade do aplicativo do iFood, onde você faz o check-in dentro do aplicativo que está naquele estabelecimento e você pode usufruir dos benefícios ali, dos descontos, dos como é que é, os cupomzinhos Cupons e tudo. Na experiência presencial. Ou seja, o aplicativo foi construído para ser um serviço de entrega e já tem uma rede enorme de estabelecimentos. Alguns são dark kitchen, ok? Não tem mesinha para atender, mas muitos deles têm. Por que não dar uma continuidade na experiência, na relação do consumidor, quando presente no estabelecimento? E agora você tem lá eu estou aqui no estabelecimento, vou fazer o check-in, eu tenho 10% de desconto, eu tenho uma fritas para acompanhar o hambúrguer, né? Também no estabelecimento. É uma disrupção, ela não é radical, mas ela é incremental e isso gera muito resultado. Isso vai dar caixa, isso vai dar resultado imediato. Sim, de receitas adicionais, né? Experiência. Para você poder ter tranquilidade, tempo e um estado de calmaria. Né? Porque eu digo, na bonança é o melhor lugar para você inovar. Você pode errar sem a pressão de ter que acertar. É isso mesmo. E aí você trouxe aquilo que a gente fala lá, que é a experiência ou a estratégia phygital, né? O físico e o digital, né? Cooperando, coexistindo dentro da estratégia da empresa.
A gente olha para esse modelo muito de empresas analógicas tradicionais entrando e se consolidando no mundo digital. E quando a gente traz o caso de uma empresa nativa digital como a iFood, né? Ou como a gente fala, tem um outro case que eu usava, esse é bom porque dá para atualizar a base, né? Eu usava o case da Juliana Flores, que é uma floricultura virtual, se fazia todo o pedido virtual e depois de um tempo ela passou a estabelecer unidades físicas. Então fala assim, pô, mas você nascer nativo digital vai dar um passo para trás e passar a ser um vendedor de loja física, mas isso é uma estratégia que vai sendo complementar, né? Então quando você olha para uma empresa tradicional digitalizando, né? Agora que você olha um nativo digital, né, vindo para o mundo físico para complementar a sua estratégia, como as lojas modelos do Madeira, né? Pô, tem uma experiência física ali, né? Então, e aí a estratégia é isso, porque não tem receita de bolo, não tem nada pronto assim que diga, todo mundo faz assim, todo mundo faz assado. Ao longo do tempo, você precisa integrar o físico e o digital. A grande sacada é a integração. Não é ser um ou só ser outro, né? Eu não sei se um dia o Nubank vai ter agência, né? Entendeu? Mas eu quero dizer, bancos nativos digitais talvez possam ter. Está abrindo um monte de agência no interior. É um outro modelo. As taxas de crescimento das cooperativas de crédito, quando a gente tem alguns módulos com as cooperativas, a gente cita isso. Elas vão na contramão dos bancos tradicionais, porque você vê os grandes bancos fechando agências e digitalizando. Enquanto isso, você vê cooperativas de crédito crescendo, taxas acima do mercado, e um dos pilares de crescimento é a abertura de novas agências, porque eles apostam numa estratégia de relacionamento e aproximação com o associado deles com o cliente final. É um pouco de como usar. Nada novo, né? Abrir agência para crescer parece até, né, meio antiquado, mas no caso deles está bem pensado, bem estruturado, como o iFood com a presença Sabe física. Aquela máxima que muitas vezes a gente repetiu em palestra, em sala de aula? Olha, o Airbnb não tem um imóvel, né? O Uber não tem um veículo. Um motorista ou um já veículo. Não é mais verdade, né? Hoje a quantidade de veículo que o Uber tem, inclusive fazendo teste experimental de direção autônoma. Carro autônomo, né? O Airbnb tem não só a loja número 1 da Starbucks, não, da Blockbuster, né, que é uma experiência de você ir lá, dormir dentro da locadora, todo o acervo de VHS, DVDs lá, como já comprou um prédio inteiro do Hilton, nos Estados Unidos, para você se hospedar no quarto lá. Ou seja, não fique preso ao modelo. Antigamente a gente falava, não, para ré nem foguete dá, só vai para cima. Embora seja conveniente no discurso, o Elon Musk já ensinou a gente matematicamente que é muito mais econômico o foguete dar ré, pousar sozinho e ser reaproveitado. Né? O custo do quilo de levar alguma coisa para o espaço saiu de muitas centenas de milhares de dólares para poucas dezenas. Ou seja, deixa o discurso de lado, abre a mente e vamos pensar no novo. E eu queria fechar o ciclo aqui com uma provocação, Comelli. Estaria o Comelli agora completando seu Grand Chelem, né, na tríplice hélice da educação? Você falou que você foi por tanto tempo academia. Né, educação, trabalhou na iniciativa privada, em N frentes. Né, eu esteve envolvido, de certa forma, com alguns projetos governamentais, mas talvez a primeira vez na cadeira, diretamente como executivo ali tocando. Né? Traz uma visão, explica para a nossa audiência o que é a tríplice hélice e como que você está agora nessa terceira hélice agora do governo. Eu ainda não sei se eu vou fechar esse tríplice hélice, porque é o seguinte, não vou fechar agora. Mas assim, eu vim da educação, né? Fiquei boa parte da minha carreira, eu comecei numa empresa de TI, mais 13 anos, quando fiz graduação, cresci profissionalmente e tive muita oportunidade, foi na PUC Paraná, então academia ali, de ciclo completo, né? Como administrativo, como acadêmico, né? E então com muitos desafios. Para a iniciativa privada também, atendendo, hoje já atendi mais de 60 grandes empresas, a gente rodou diretamente com grandes empresas. Agora, eu estou numa associação, que é o Parque Tecnológico São José dos Campos, tocando um projeto para governo. Então, eu não sei se ainda vou fechar esse ciclo agora com essa cadeira, porque eu ainda tenho um desejo guardadinho, né, de fato ocupar uma cadeira na administração pública. Uma sala inteira. Vamos então, assim, não é a ideia aqui não é ser, né, tem eleição esse ano, né, não tem nada para já. Putz, eu queria ser um dia um secretário de desenvolvimento econômico e talvez, quem sabe, o prefeito de uma cidade. Legal. Então eu ainda tenho guardado isso. A galera brinca assim, eu falava há um bom tempo. Ou você é presidente do coxa ou você é presidente da cidade.
O coxa foi vendido, virou SAF, a gente só tem 10%, então a chance é bem rara aqui. Mais fácil. Mas talvez de uma cidade um dia eu quero ter essa... Eu acho que eu vou fechar esse ciclo se eu cumprir bem esse papel e quem sabe sentar na cadeira como um líder de uma cidade e poder Né? colocar toda essa bagagem, toda essa vontade e método de gerar um impacto direto para a população. Então, talvez eu esteja no caminho, mas o ciclo talvez ainda não vou fechar agora. Não. Aprender, desaprender e reaprender. E reaprender. E aí a gente vai pelo desafio, vai pelo propósito. Então, à medida que o tempo passa, Sim. tem uma coisa que é legal, assim, eu acho que... eu falo para minha filha, a mais nova, com a Aninha, a gente gosta de assistir O Senhor Estagiário. Então fala, putz, eu quero ter essa chance de chegar, hoje eu tô com 48, quem sabe chegar nos 60 e depois poder experimentar algumas coisas diferentes. Uma delas é seguir essa lógica do Senhor Estagiário, assim. E colaborar em algum lugarzinho, assim, timidamente, né? Para colaborar ali, depois de todas essas vivências todas que a gente já teve aí. Então, eu acho que quando for a vez, quem sabe, ir para uma prefeitura e tudo mais, ir para o governo propriamente dito, seja quando eu vou fechar esse ciclo. Que legal. De novo, sorte a nossa. Comelli, para a gente fechar aqui, né, a gente falou bastante aqui do Hub GovTech Paraná, né, e ele tem a visão como um projeto de ser o principal Hub GovTech da América Latina. Né? Ou seja, ele nasce agora, mas ele nasce com uma visão de futuro pretensiosa. Sim, bastante. Né? Sorte a nossa, de novo. Né? Quais são, assim, os principais marcos? O que você pretende, pelo teu primeiro ano, chegando, estruturando, fazendo a fundação? Você já falou, vamos abrir, vamos mapear as startups, vamos mostrar primeiro para a iniciativa pública o que é possível fazer. Acho que já são movimentos muito legais. Mas o que você tem aí no alvo que você pode abrir para a gente para fechar o primeiro ano nessa construção de ser um hub latino-americano? Vamos lá, então. A gente ficou muito surpreso com o resultado inicial do primeiro edital. Então, 173 startups inscritas, fora aquelas que mandam depois do prazo, né? Pô, perdi o prazo, né? Mas a gente acredita que no final desse ano a gente vai ter, né, pelo menos 40, 50 startups aptas a vender para o governo. Mas isso não é o número principal. O número que eu gostaria de ter é que a gente pudesse ter pelo menos 5 startups rodando POCs dentro dos ambientes com a administração pública. Ou seja, aí ele vai estar na trilha conosco e a gente já vai ter cases de startups que estão explorando o Hub está oportunizando ele executar e testar a solução dele e vender para o governo. Então, de novo, isso não é uma meta do projeto, mas é uma meta nossa enquanto equipe audaciosa, porque a gente precisa vencer essa arrebentação e botar a startup de frente executando dentro das cidades, principalmente, que é onde eu estou atacando agora. Maravilha. Ao longo prazo, médio e longo prazo, por que a gente fala que quer ser, né, o Hub GovTech? Não é exatamente o Hub. Na verdade, assim, a gente quer que o estado do Paraná seja a meca para todo empreendedor que quer entregar soluções para o governo, que ele enxergue que aqui tem um ambiente favorável, muitos campos de teste, oportunidade de negócio, recurso e maturidade jurídica para comprar inovação. E que ele enxergue isso e que venha empreender no Paraná. E que ele desenvolva negócios, emprego, renda, impostos, tudo aqui no estado do Paraná. É por isso que a gente quer se tornar o principal polo de soluções GovTech da América Latina. A gente já tem muita coisa boa no nosso estado. E se a gente se tornar referência para o Brasil, para a América Latina de soluções GovTech, a gente vai ter uma vitória que não está escrito em lugar nenhum, mas é um legado, né, que se deixa para esse estado. E no meu caso, seria incrível, né, porque a gente já tem o legado do Vale do Pinhão e poder colaborar isso aqui, né, com em nível estadual também, com algo, o resultado desse projeto seria fantástico, né? Seria bem legal. Tomara, vamos torcer e vamos acompanhar de perto aí. E vamos empreender junto, quem sabe você não vem, né? Colocar uma solução e vem mentorar. Tem que aproveitar o pessoal que gosta do tema, né? A gente está com um edital de mentores aberto. Lá no nosso site também tem, estamos cadastrando mentores para as nossas nosso hubgovtechpr.org.br. Tem lá uma chamadinha para você se cadastrar como mentor também dos nossos programas. Então, a gente quer explorar a experiência de diversos profissionais, porque como Hub, a gente também não tem todas as soluções, a gente é o grande ponto de conexão. Exatamente. Então, esse é o mote principal aí dessa chamada. Legal. Comelli, considerações finais para quem está nos acompanhando? Alguma dica, independente se está no governo, se está na academia, se está estudando, se está trabalhando, se está na iniciativa privada, como colocar a inovação no dia a dia? Tudo bem.
Inovação é método, também é método. Inovação é comportamento, também é comportamento, né? Então é uma skill, né? Inovação também é resultado, porque é legal fazer espuma, eventos e tal, mexer, né? Provocar um desconforto na cultura para poder implementar método orientado a resultado. Muita gente diz, né, que, sim, que precisa pensar em inovação sempre. Para mim isso já é hábito. Então a gente precisa desenvolver um hábito para mudar a cultura. Então o mindset de inovação, pensar diferente, olhar diferente, associado a método e orientação de resultado, ou seja, se você souber exatamente o que você precisa mudar em termos de número, né, meta, o que mexe o ponteiro, é o caminho que eu tenho dito sobre a inovação, né? Muita espuma, muita conversa é legal, faz parte, mas ela não pode ser o principal. O principal é a entrega de resultado. E em termos de olhar tendências, a gente já sabe que grandes empresas no mundo já não tratam áreas de inovação ou perfis de inovação como principal alavanca da vantagem competitiva, né, e em termos de negócio. Ele já entende que todo líder, todo gestor tem que ter isso com ele já. Então, para quem ainda tem dificuldade, para quem ainda está no caminho, né, quanto antes você se apropriar disso, isso ser um modus operandi, um mindset do teu papel de líder somado a método, mais cedo você vai estar conseguindo manter a empregabilidade e gerar negócios e resultados onde você está. Então, eu acho que é sobre isso. Para mim, foi transformador, né? Desde esse convite lá no Sebrae, no começo de 14, até agora, é transformador até em termos joviais, né? Até em termos de conexão, de aprendizado, né? De desaprender e reaprender, né? Olhar novas abordagens. Então, eu digo que, assim, picado por esse mosquito, né? A gente geralmente, né, fica ali né, já contagiado. E aí a questão é quanto a gente consegue se apropriar disso, né? Então, inovação, inteligência artificial, qualquer outra coisa que vem por aí, que são períodos cíclicos, para mim, né, a grande pergunta que eu faço ao final de alguns encontros, palestras e aulas é: e agora? O que você faz com tudo isso? Daí é a escolha de cada um. Aí está a grande diferença. Aí é a escolha de cada um. Excelente. Né? Pessoal, acho que o que dá para ir no gratuito é até aqui. Depois disso, a gente abre um curso de pós-graduação, uma assinatura, alguma coisa. Mentorias e outras coisas, pode ir. Né? Porque esse cara tem muita bagagem, tem muita experiência e é sempre um aprendizado conversar com você, Comelli. Obrigado pela presença, pela contribuição aqui ao Contcast, essa comunidade, né, que de forma humilde vem documentando, deixando registrado aí várias mentes brilhantes que passam por aqui, por setores, por experiências diferentes. Acho que você contribuiu bastante. Né? Obrigado. O convidado de hoje foi Gustavo Comelli, eu sou Alexandre Conte e esse foi mais um episódio do Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. E o Comelli deixou a pergunta: e agora, o que você faz com tudo isso? É com você. Contcast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.